O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares para rezar conosco a Santa Missa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco pela Rede Nazaré de televisão e também pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. Na última semana, uma pessoa de Capanema estava me dizendo: olha, padre, todos os dias acompanho a Santa Missa aqui da Basílica Santuário de Nazaré através do celular, através do aplicativo que instalei da Rádio Web Basílica. A todos vocês aí de Capanema, São Miguel do Guamá, Bragança, também de Santarém, você que reza conosco, a todos vocês o nosso abraço fraterno e o nosso muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E mais uma vez, desejo a você e a sua família uma semana muito abençoada, com muitas realizações positivas em suas vidas. Irmãos e irmãs, em uma montanha muito alta, haviam 3 árvores. E eram árvores muito belas, que se destacavam pelo tempo de vida e também por sua beleza. E as 3 árvores eram muito amigas, muito companheiras, e elas viviam conversando uma com a outra. E uma árvore dizia para a outra: olha, quando eu for cortada, eu gostaria de ser transformada num barco para transportar reis e rainhas
para lá e para cá. A segunda árvore dizia: não, quando eu for cortada, quero ser transformada num baú para conter todas as preciosidades do mundo. A terceira árvore disse: eu não quero ser cortada, quero ficar aqui no alto da montanha, contemplando as belezas de Deus. E as três árvores viviam felizes, cultivando estes sonhos que elas possuíam. Certo dia, chegou àquela montanha 3 lenhadores, e nós sabemos que lenhadores, eles não escutam os sonhos de árvores e muito menos são ecológicos. E as 3 árvores foram cortadas. Aquela que gostaria de ser um barco para transportar reis e rainhas, ela foi transformada num barco de pesca, carregando pescadores e peixes para lá e para cá. A segunda árvore, aquela que queria ser transformada em um baú para conter todas as joias do mundo, foi transformada num coxo, onde era colocado o capim para alimentar os animais. A terceira árvore, aquela que queria ficar lá no alto da montanha para contemplar as belezas de Deus, foi cortada em grossas vigas e guardadas num depósito. E as 3 árvores se perguntavam: por que isto? Sendo que nós tínhamos sonhos totalmente diferentes. Um belo dia, aliás, uma bela noite, uma jovem mulher deu à luz a um filho e não tinha onde colocar a criança. Então ela colocou naquele coxo onde havia capim. Imediatamente, a segunda árvore percebeu que estava portando em si a maior riqueza do mundo, a maior joia, a maior preciosidade do mundo, que era o Filho de Deus, Cristo Jesus. A árvore, aquela primeira que queria ser transformada num barco para transportar reis e rainhas, um belo dia em alto mar, um homem que estava dormindo lá no fundo do barco, vendo que as ondas queriam afundar aquele pequeno barquinho, se levantou e disse: paz. Imediatamente a calmaria voltou naquele lugar. Então a primeira árvore percebeu que estava transportando o Rei do céu e o Rei da terra, Cristo Jesus. A terceira árvore sentiu uma dor muito grande quando as suas grossas vigas foram unidas em forma de cruz e ali foi pregado um homem. Imediatamente ela percebeu que todo aquele que olhasse para ela se lembraria de Deus, pois ali foi pregado o seu Filho, Cristo Jesus. As 3 árvores, cada uma teve o seu sonho, e num primeiro momento o sonho não foi realizado. Mas depois, com o passar do tempo, elas perceberam que o seu sonho foi 1000 vezes bem realizado, ou seja, Deus atendeu às suas preces. É o que nos mostra a liturgia da palavra de hoje. No Santo Evangelho, vemos que na geografia do amor de Deus não existe fronteiras. O funcionário do rei Herodes, ele tem o seu filho curado. Ele que sai de Cafarnaum e vai até Caná da Galileia para se encontrar com Jesus. E a sua fé é tão grande que o seu filho é curado, mesmo estando à distância. E o texto nos fala que este funcionário do rei Herodes, ele abraça a fé em Jesus, e depois toda a sua família vai seguir o seu caminho. Ou seja, toda a família vai se converter a Cristo Jesus. Encontramos tantos irmãos e irmãs que às vezes me procura dizendo: Padre, o que fazer para trazer os meus filhos, a minha esposa
o meu esposo para a igreja. E eu sempre digo a mesma coisa: faça a sua parte, dê o exemplo, pois através de você, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos também virão participar das coisas de Deus. Quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho, lá no seu início, vemos o diálogo de Jesus com a samaritana. Jesus vai dizer 2 vezes para a samaritana: tenho sede. Depois, no alto da cruz, já no fim da vida, Jesus vai dizer: tenho sede. Mas qual é a sede que Jesus sente? É a sede de fé do ser humano. Por isso que eu digo para as pessoas, nós não podemos forçar as pessoas a vir a participar das coisas de Deus. Temos que deixá-las sentir a sede de Deus, pois quando ela sentir a sede de Deus, ela então vem buscar ajuda, como aconteceu com o funcionário do rei Herodes no Evangelho de hoje. Ele sentiu sede de Deus, por causa da enfermidade de seu filho. E depois toda a sua família também veio beber desta água viva, que é Cristo Jesus. E no final do Evangelho, o texto encerra dizendo que este foi o segundo sinal realizado por Jesus. São João Evangelista, ele não utiliza a palavra milagres, mas ele utiliza a palavra sinal. O primeiro sinal, o primeiro milagre realizado por Jesus aconteceu em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de São João, quando Jesus transforma a água em vinho. E o segundo sinal aconteceu no texto de hoje, no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus então cura o filho do funcionário do rei Herodes. Na primeira leitura do capítulo 65 do profeta Isaías, vemos que o povo volta do exílio da Babilônia. O povo está sem fé, o povo está sem esperança. E o profeta então, que vai procurar suscitar a fé nessas pessoas, suscitar a esperança neles, vai dizer: novos céus, novas terras aparecerão, mas é preciso que vocês acreditem. E aquele que tem fé, aquele que acredita, 100 anos para ele não é nada, pois a sua confiança está sempre em Deus. É preciso, meu irmão, minha irmã, voltar o nosso coração para Deus, depositar nele toda a nossa fé, toda a nossa esperança, pois, consequentemente, tudo aquilo que almejamos para nós, para a nossa família, nós vamos conseguir realizar. Ou seja, os nossos sonhos, os nossos desejos serão realizados, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E por isso nós não podemos perder a nossa fé e muito menos perdermos a nossa esperança. Quaresma, tempo de voltarmos totalmente para Deus e o seu projeto, que é amor, esperança e fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.